E eu não tinha mais, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E quando eu olhei, amado, ali para fora, que vi aqueles 3 jovens deitados, meu marido também estava deitado lá no quintal. E havia ali, cada um deles, havia um policial com a arma na cabeça deles. E eu perguntei novamente, vocês são polícia? Eles diziam, sou policial. Eu falei assim, então pode revistar minha casa. Não havia nenhum mandato de busca, não havia nenhum mandado de prisão. E eu não vi ninguém com roupa de policial. Mas lá atrás, lá fora, havia uma quantidade muito grande de polícia. Que no momento que foi invadida a minha casa, todos eles entraram também. E começaram a entrar e a quebrar tudo que eu tinha dentro de casa. Guarda-roupa, começaram a abrir tudo. Mas o sargento que esteve comigo pela manhã, ele sabia que não havia droga dentro da minha casa. O sargento que esteve comigo, tomou café comigo, ele sabia que eu não fazia parte daquele grupo. Porque quando ele chegou pela manhã, havia 3 pessoas só na sala. Mas havia também dentro da minha casa uma quantidade de arma muito grande. E também uma quantidade de droga muito grande. Dentro daquela sacola, havia meio quilo de cocaína pura e meio quilo de maconha. Estava dentro daquela sacola. E, amados, a minha inocência foi tão grande que eu peguei aquela sacola e coloquei em cima da mesa. Se eu tivesse um pouco de maldade, eu deveria guardar aquilo lá fora. Deveria dar um fim naquilo. Mas do jeito que eu peguei da mão dos dois, eu coloquei em cima da mesa. E quando me perguntaram, cadê a sacola que te deram para guardar? Eu disse, a sacola é essa aqui. Quando abriram, está uma quantidade muito grande ali dentro. E quando invadiram a minha casa, e levaram todas as armas, levaram todos eles presos, e começaram a espancar ali no meu quintal, e eu disse para eles, não, não bate ninguém aqui. Se vocês querem bater ou matar, tira do meu quintal. Não aqui dentro, não. E eu não suportava a violência. E eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha noção daquilo que estava começando a minha vida a se tornar. E ali dentro da minha casa, quando eles abriram o guarda-roupa, quebraram a porta, esse sargento, veio um capitão de Itaperuna, e esse capitão muito violento, e ele que quebrou o meu guarda-roupa, e havia uma quantidade de algo na minha casa, porque eu tinha muita criação e aplicava realmente injeção. E aquele capitão, ele cismou que aquilo ali era para usar droga, para aplicar. Eu dizia, não, não é. E ele começou a quebrar as coisas, achar arma pesada. Havia, assim, uma 12 dentro da minha casa. E as outras armas também que eles acrescentaram, porque a automática, tudo mais que entraram, eles colocaram por conta deles. E ali houve uma prisão, amado, e nós fomos para Santo Antônio de Pádua. E ao chegar em Santo Antônio de Pádua, eu fui dar o depoimento. Eles foram todos eles algemados, já na condição de traficantes. E eu fui para lá. E eu dei o meu depoimento. O falecido Bartolomeu, né, vou dizer o nome porque já não está entre nós. E ali eu relatei o que tinha acontecido. Eu disse para ele, olha, eu estava na minha casa deitada, e eu estava dormindo com meu filho, quando os 2 jovens chamaram lá no meu portão e me deram aquela sacola para mim guardar. Realmente eu coloquei em cima da minha mesa e eu guardei aquela sacola. E essa arma que estava dentro da minha gaveta, essa arma me pertencia. Era uma arma velha que eu tinha ganhado numa brincadeira com meu irmão. E essa arma estava guardada dentro de casa, uma arma que não usava-se mais. E eu dizia para ele com sinceridade, eu contei como aconteceu. E aquele homem olhou para mim naquele dia e falou assim, olha mulher, se eu fosse você, eu não contaria dessa maneira. Coloca tudo em cima desses 3 jovens, eles já estão perdidos, estão totalmente perdidos, você está se perdendo. Coloca em cima deles, porque já não tem mais jeito para eles. E eu falei para ele assim, amado, aquilo que é meu, o que é deles é deles. Eu não sou traficante, mas aquilo que é meu, eu assumo pela minha responsabilidade. Eu tinha que assumir. Eu não era cristã, mas uma coisa que eu aprendi, ter responsabilidade naquilo que eu sempre falei e fazia. Eu nunca fui uma pessoa de mentir, amado, e nem de jogar a minha responsabilidade nas costas de ninguém. Sempre tem aqueles que sempre culpam alguém dos seus derrotas, sempre coloca a sua culpa do seu erro em alguém. Mas eu sempre aprendi que a minha culpa tinha que ser minha, que era meu é meu. E eu dei depoimento ali, fiquei até 10 horas da noite, eu fiquei naquela delegacia, até 10 horas da noite. 10 horas eu fui liberada,
e os outros foram presos. E ali eu comecei a ver todo tipo de violência, já agredindo a eles, batendo e chutando eles ali. E eu começava a ficar muito agitada dentro de mim, de ver tanta violência. Eu nunca tinha entrado numa delegacia, eu nunca tinha presenciado coisas tão terríveis como eu estava presenciando o meu marido sendo espancado na minha frente. Eu fui primeira a dar o depoimento. E eles falaram para mim, você pode ir embora. E eu vim embora para casa. E como de costume, amado, eu sempre busquei o Senhor nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu era uma pessoa tão insuportável, rebelde, uma pessoa que nunca ouviu a voz do Senhor. E está aqui o meu cunhado Messias, aleluia, a minha irmã Célia. Deus usava esse homem de uma maneira tremenda e profunda para mim. E aonde eu pisava, Deus falava para mim da grande obra, do grande chamado. E eu sempre dizia, não, agora não, depois eu vou. Porque eu queria viver mais um pouquinho na rebeldia. Eu fumava, eu bebia, eu só não era usuária de droga. Eu fui criada, amada, sou de uma família de 13 filhos. Eu tenho 9 irmãs. Trabalhando aqui na cidade de Talcara, eu nunca precisei, para a glória de Deus, ser traficante nem vender droga. Quem me conhece sabe que eu nunca vendi droga. Eu nunca fui traficante. Mas ao dar depoimento, eu confirmei, aleluia. Eu disse que eu havia guardado aquela droga. Eu fui uma reconfessa. Eu confessei na minha simplicidade que realmente eu era uma traficante. Eu guardei dentro da minha casa. E quem guarda, amado, também faz parte do tráfico. Quem acoita, quem apoia, também faz parte do tráfico. E vou dizer o que para ela? Vou dizer que não sabia. Vou dizer que não sabia de nada. Eu poderia não fazer parte, não sair, não estar junto dele, mas eu estava vivendo naquela situação. Eu estava vivendo aquela situação. E como de costume, eu sempre buscava ao Senhor. E desde ser cristão, amado, eu orava com a boca no pó. O negócio ficava estreito para mim, eu corria e botava a boca no pó. Eu sabia que tinha um Deus no céu e eu falava, papai, se o Senhor me der vitória hoje, eu vou dar um culto de ações de graça para o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me ouvir. Eu nem conhecia Deus, eu estava longe dele, mas desde o ventre da minha mãe, ele havia me separado pela tua graça, para hoje estar aqui, lavando e decanto, de covas núbia. E eu não entendia isso. Eu não entendia. E quando eu tinha vitória, eu corria na congregação menorzinha que tinha lá na Serrinha, ou num lugar bem escondido, e ia para o dirigente e falava assim, eu quero dar um culto de ação de graça hoje. E sentava lá no canto. E ele agradecia a Deus, eu agradecia. Saía da igreja, acendia um cigarro, colocava entre os dedos, ia para o botequim, beber e fazer tudo errado novamente. Hipócrita. Não sabia que o Senhor estava me observando.